verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino. No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo. Quando aquele menino nasceu, o dia já era noite. E foi no escuro e na penumbra que sua mãe deu à luz. E o aninhou, e o amou. Mas foi só quando o dia começou a amanhecer e a luz do sol começou a invadir o quarto pela janela que ela notou que aquilo que ela achava que poderia ser uma mancha ou uma cicatriz, na verdade, era um olho. Um terceiro olho, localizado bem aqui, ó, entre os outros dois olhos. E era um olho bonito, viu? Castanho, escuro, profundo. Até piscou assim para sua mãe. Claro que ela levou um susto, né? Mas depois ela se acostumou. E o menino foi crescendo. Com aquele olho, sempre muito atento, olhando para tudo, curioso. Quase não dormia, muito pouco piscava. O tempo foi passando e aquele menino foi crescendo. E conforme ele foi crescendo, ele começou a tomar gosto por desenhar. Naquela época não havia papel, lápis, caneta, então ele desenhava nas pedras do jardim com pedaços de carvão. No primeiro momento, a mãe não deu importância, afinal de contas, menino gosta de brincar com tudo, né? Mas teve um dia que o menino desenhou um pé de manga que tinha no seu quintal. Desenhou na pedra. Depois, um pássaro pousou no pé de manga e o menino desenhou também o pássaro. Mas o impressionante mesmo foi quando chegou um gato e atacou o pássaro e o menino desenhou o pulo do gato. Aí a mãe pensou, bom, esse menino tem talento. Resolveu incentivar para que ele desenvolvesse melhor aquela habilidade. E aí foi até o centro da cidade e comprou um grande tecido de algodão cru e também alguns pincéis, algumas tintas para que o menino pudesse praticar. E assim, esse menino foi crescendo e desenhando, desenhando e crescendo. Um dia, sem que ninguém pedisse ou falasse nada, ele começou a pintar um retrato do pai. Quando o retrato ficou pronto, chamou a família para que pudessem ver. E eles tomaram um susto, porque o desenho estava lindo. Tecnicamente, muito bonito, se parecia mesmo muito com o pai. Mas o impressionante é que quando você olhava nos olhos daquela pintura, você via não só as íris castanhas do pai, mas via ali a sua coragem, a sua luta, os seus medos e até mesmo o amor que ele sentia pelos filhos. Parecia que aquele menino conseguia, com a sua habilidade de desenho, desvelar a alma do pai. Ai, a mãe ficou no orgulho só, o pai também. Pegaram aquele desenho e foram passando o desenho de mão em mão. E aí, gente, não demorou para se formar na frente da casa da família uma fila de gente que queria ver seu retrato pintado pelo menino. E esse menino pintou, viu? Pintou o retrato do leiteiro, do padeiro, da costureira. E aí era muito engraçado, porque quando a pessoa chegava para ter o seu retrato pintado, sem que o menino falasse nada, a pessoa ficava ali parada, posando. E o menino não falava nada, ficava ali, ó, com o olho baixo, desenhando, só mesmo aquele terceiro olho, atento, se movimentando para lá e para cá, para cá e para lá. E assim ele foi pintando esses retratos. E a sua fama foi se espalhando. Quando esse menino já não era mais um menino, era um rapaz, eles receberam lá na casa uma visita inesperada. Era um guarda do castelo daquele reino. O guarda disse que o rei solicitava a presença do menino no castelo.
achou aquilo muito esquisito. A família era muito simples, muito humilde, não tinha contato nenhum com a realeza. Mas diz aquele ditado, né, gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O menino achou melhor ir. E assim, a sua mãe fez pra ele uma pequena trouxinha e ele foi. Só que antes de ir, ele decidiu desenhar numa pedra bem grande que ficava na entrada da propriedade, com carvão, a figura de um escorpião. Esse menino então caminhou, até que finalmente chegou ao castelo. E quando ele chegou, foi informado pelos secretários do rei que o rei também queria ter o seu retrato pintado por um artista, assim, tão bem falado naquela região. Levaram ele para uma sala onde ele poderia trabalhar. E não eram aqueles algodões crus que a mãe comprava para ele, não eram algodões muito finos, elegantes, sei lá, 400, 500, 600 fios. Tinham também tintas que diziam que eram importadas da China. E tinham até pincéis feitas com pelo de Marta. Eu nem sei o que é uma Marta. Eu acho que pode ser parecido com um esquilo. Eu acho. E aí o menino começou a trabalhar. E aí o rei veio. E ao contrário daquele pessoal de quem ele já tinha feito retratos, o rei não ficou parado, não. Ficou fazendo várias poses. Os secretários iam dando orientações e o rei ia mudando as suas poses. Majestade, finge agora que você está dando um decreto real. E lá ia o rei com seu dedo em riste, fingindo que estava dando um decreto real. Agora, majestade, finge que você está assinando um documento importante. E ali ia o rei todo impostado, fingindo que estava assinando um documento importante. E o menino nada falava, só continuava a desenhar. Depois de alguns dias, finalmente o retrato ficou pronto e o menino anunciou e chamou que todos pudessem ver. Os secretários do rei, os funcionários do castelo se impressionaram, acharam a pintura muito bonita. Só que o rei não gostou. Acontece que nos olhos daquele desenho, o rei viu autoritarismo, covardia, mesquinhez. E o rei ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva do menino ter tido coragem de desenhar aqueles olhos nele, que não pensou duas vezes. Mandou jogar fora aquele desenho. Não, melhor, mandou queimar. Mas o pior não foi isso, não. Ele mandou também que levassem o menino e que costurassem o seu olho para que ele não enxergasse nunca mais. E assim aquele olho se fechou para sempre. Foi uma cirurgia simples e a cicatriz ficou parecendo assim uma meia-lua no centro da testa. O menino então deu meia volta e voltou para sua casa. Quando ele chegou, se impressionou porque o escorpião que ele tinha desenhado na pedra antes de partir ainda estava lá. A chuva não tinha lavado. A vida do menino seguiu normal, mas desenhar, ele não quis mais. E como agora ele já não tinha muitas ocupações, começou a acompanhar o pai nos afazeres diários da agricultura, do cuidado com os animais. Mas sempre ficava meio de lado, meio de canto, como quem observa, como quem contempla algo que não pode ser visto. Depois de algum tempo, esse menino estava sentado debaixo de uma árvore. E acho que foi naquele momento que aquela cicatriz finalmente terminou de cicatrizar. E aí ele percebeu que aquele olho tinha se fechado para o mundo exterior, mas tinha se aberto para dentro. E ele continuava a enxergar coisas que os outros não podiam ver. E foi a partir deste dia que esse menino se tornou um contador de histórias.